Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal aí do Torcedor do Timão. Família, vídeo de hoje aí a gente tem um vídeo novo aí, tá ligado família? Então espero que vocês curtam, compartilhem e gostem. Aqueles que gostam do canal, que curtem o nosso desempenho, que curtem nossa resenha, tá ligado família? Peço pra vocês, mano, que se inscrevam, curtam, compartilhem e também, tá ligado mano, se torne membro do canal, o canal tá crescendo. Ajude nós nas nossas metas aí, tá ligado? Meta de 2.000 inscritos e muito mais aí, certo? Beleza família? Tamo junto, obrigado por tudo aí. E depois da vinheta, vídeo. Valeu família, é nóis. Salve, 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 salve família. Começando mais um vídeo aí, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem. Essa resenha pós-jogo, sempre a gente tá fazendo aí vídeos aí após o jogo. Queria pedir pra vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, ajuda a gente a estar crescendo, evoluindo cada vez mais na plataforma. Sigam a gente, tá ligado? Pra gente poder estar chegando o mais alto possível nas plataformas aí, certo? E vamos seguindo aí. Mano, primeiramente aí, Corinthians ele é um time bom, com um elenco razoável, mas é muito mal organizado, tá ligado? Nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu grandes oportunidades de estar brigando pelo título efetivamente lá em cima por conta da sua desorganização. O Corinthians toma gols bobos, o Corinthians falha porque erra na recomposição, erra na hora de tomada de decisão, o Corinthians erra em vários momentos, então o time é muito instável e acaba ali perdendo oportunidades, tá ligado, mano, de estar dando um passo a mais dentro do jogo, tá ligado, dando um passo a mais aí dentro do campeonato e estar realmente brigando por títulos, tá ligado. E aí, mano, tá ligado, existe uma situação que o Corinthians está disputando uma Copa do Brasil na qual o Corinthians tem chance de encaixar bons jogos e ser campeão da Copa do Brasil. Por mais que lá dentro do Corinthians o discurso seja o Corinthians vai estar em todas as frentes, o Corinthians vai colocar o que tem de melhor, o Corinthians vai fazer o que tem de melhor, na prática a gente percebe que muitas vezes não é. O Corinthians não está efetivamente brigando pelo rebaixamento, embora eu já tenha demonstrado aqui no canal a minha preocupação com esse assunto, porque o Corinthians é um dos times que tem todos os jogos feitos e tem muita gente que está atrás do Corinthians que tem dois jogos a menos, um jogo a menos do que o Corinthians. Então o Corinthians ele vai ver os adversários lá de baixo podendo ter chance de crescer, ganhar pontos e ultrapassar o Corinthians, e o Corinthians ele não tem para onde aumentar a pontuação, senão nos jogos que ele vai disputar de igualdade com esses times. Tá? Então, tipo assim, esses times têm possibilidade extra de estar ultrapassando o Corinthians, e o Corinthians não vai ter possibilidade extra, a não ser os jogos de uma igualdade de jogos que tem contra esses times. Então o Corinthians tem que fazer a parte dele para que não corra esse risco, tá ligado? O Corinthians ele tá com 21 pontos, tá ligado? Empatamos contra o Botafogo nesse sábado. E por que eu tô falando isso? Porque o Corinthians ele encara a Copa do Brasil como uma oportunidade de título, tá ligado? Eu falei pra vocês que o Corinthians tinha essa possibilidade de título, via essa possibilidade de título e colocou um time reserva pra misto, tá ligado, mano? Misto pra reserva, ao contrário, perdão. Por quê, cara, tá ligado? A gente tem ali alguns jogadores que vão jogar na quarta-feira, mas muitos dos jogadores que entraram, como por exemplo o Bahia, tá ligado? O Bahia não vai ser titular na quarta-feira, tá ligado? Ele não fez uma grande partida e não vai jogar. O Tchoka, bom zagueiro, mas não vai jogar na quarta-feira, tá ligado, mano? Aí você tem o Léo Maná, você tem o Angileri, que talvez possa ganhar a posição do Bidu e tal, mas, cara, Maná não vai ser titular. Aí você tem lá na frente, jogou Thales Magno e Romero, que não vão ser titular, e o Yuri voltando, tá ligado? Ainda tem que ver condição física, até porque no jogo ele deu uma mancada lá, ele começou a mancar, né, mano, sentindo a perna em algum momento, então, mano, tem que ver como que ele tá, talvez ele não comece jogando, talvez ele comece, então tem que ver. Mas o Memphis vai, o Garro volta pro time, tá ligado? Então você vai ter várias mudanças nesse time em relação ao time de hoje contra o Botafogo pro time que vai jogar na quarta-feira. Falo hoje porque estou gravando o vídeo pós-jogo, tá ligado? Então, pra que vocês entendam. O time do Corinthians, ele montou um esquema ali, tá ligado, mano? Num 4-4-2, sem um atacante fixo, com o Thales e o Romero fazendo a movimentação, mas não funcionou, tá ligado, mano? O Corinthians ele ficou muito atrás, ele deu muita bola pro time do Botafogo. O time do Botafogo teve o domínio do jogo em termos de ofensividade, finalização,
tudo, tá ligado, mano? Tudo. O time do... O time do Botafogo teve o mando geral, assim, tá ligado, mano? Geral mesmo do jogo, tá ligado? Do primeiro tempo. E fez o gol, tá ligado? Um gol no qual foi uma falha completamente da zaga do Corinthians, tanto na hora que a gente perde a bola e deixa os caras chegarem na linha de fundo, ninguém bloqueia o atacante, o lateral dos caras que cruzou pra dentro da área, a bola passa por toda a área, o Hugo não alcança ela, a bola sobra no atacante que tava sozinho na lateral direita, tipo, sai da lateral esquerda, vai pra lateral direita, a bola sozinha pra aquele cara, o cara cabeceia pra dentro da área e o time do Corinthians ele fica pra um lado pro outro só olhando, tá ligado? E não chega na bola, não chega dividindo. A bola sobra pro Arthur que faz o gol, tá ligado, mano? E aí o Arthur faz o gol 1-0 do Botafogo e o Botafogo continuou confortável, tá ligado? O Botafogo continuou tentando pressionar, continuou tentando fazer o gol e tal. Primeiro tempo, assim, esquecível pro Corinthians, tá ligado? Mais um dos vários que o Corinthians teve nesse ano, tá ligado? Do Corinthians. Vários momentos o Corinthians teve pra esquecer os jogos aí. E o Botafogo dominante no time, dominou o time do Corinthians que estava perdido. No segundo tempo, no intervalo, o Dorival faz 4 alterações, tá ligado? Coloca o Yuri, coloca o Memphis, coloca o Mateuzinho e colocou mais um que agora eu não lembro, mano. Acho que foi o Bidon, mano. Acho que foi o Bidon, não tenho certeza, tá ligado? No lugar do Bahia. Então, tipo assim, mano, coloca o time um pouco mais à frente, tá ligado? Nessa que coloca o time um pouco mais à frente, o time funciona um pouco melhor, pressiona e tal, mas o Corinthians não finalizava no gol. O Corinthians chegava com mais gente dentro da área, começava a rondar a área do Botafogo, mas não chegava. O Botafogo, por sua vez, começou a ficar menos com a bola e recuando mais, tá ligado? E quando ficava, não gerava perigo ao Corinthians, tá ligado? Com a bola. Então, tipo, foi um jogo mais estável no segundo tempo, mais condizente com as equipes, tá ligado? Até o Corinthians fazer o gol, tá ligado? O Corinthians, ele faz uma jogada de bola parada, em que o Corinthians joga a bola pro segundo pau, aí o Bidu domina e erra o chute, bizarro, tá ligado? A bola sobra no Tchoka, que erra o domínio, e a bola sobra pro Memphis, que finaliza no gol, tá ligado? O Memphis finalizou no gol, 1-1 jogo, tá ligado? E aí o Corinthians foi dominante. O Corinthians chegou na área do Botafogo várias vezes e poderia ter virado o jogo. O Corinthians, depois do gol do Corinthians, até terminar o jogo, o Corinthians poderia ter saído com a vitória. O Corinthians, faltou um pouco de ambição pro Corinthians para poder fazer esse gol e sair com a vitória, tá ligado? O Corinthians ficou com vários jogadores dentro da área do Botafogo várias vezes e teve um domínio ali no final do jogo que não teve durante o jogo, tá ligado? A partir do gol ali até terminar o jogo, o Botafogo sentiu o gol, o Botafogo ficou atordoado dentro de campo e o Corinthians conseguiu ali ter o domínio de jogo e poderia ter feito mais, mano. O Corinthians, mano, que eu já falei aqui, ele joga errado porque ele joga pra proteger essa primeira linha de zaga, então ele joga lá atrás, no campo de defesa, tá ligado? E aí o Corinthians tem que correr muito com a bola, mano. Isso força demais jogadores, mano. E a gente não tem velocista. O Thales Magno não é velocista. O Yuri não é velocista. O Memphis não é velocista. O Kaique não é velocista. O Romero não é velocista, tá ligado? O Hernandes não é velocista. Então, mano, você acaba mexendo muito nessas mudanças, nessas possibilidades do time, tá ligado? E você vê que não casa com o elenco que você tem, mano, tá ligado? Então, tipo assim, não que o Dorival eu quero que vocês entendam. O Dorival está cobrando contratações. Não, tá ligado, mano? Tipo assim, ele tá deixando claro que pra fazer o time jogar diferente porque ele precisa de contratações. Eu não concordo, tá ligado? Eu acho que o time tem condições de jogar mais ofensivamente sem as contratações. Embora eu acho que o time precisa de contratações para zaga. Tipo, não é contratações pro ataque que vai fazer o Corinthians mudar a forma de jogar. Porque o que acontece, mano? Quando você tá com 3 atacantes que são jogadores de transição, tá ligado? Você pode jogar recuado que você tem essa transição. Eu não gosto de jogar recuado. Eu acho que o time tem que jogar mais à frente. Para o time jogar mais à frente, ele tem que mexer na linha de zaga, para a linha de zaga ser mais consistente,
tá ligado? Não vai resolver todos os problemas? Não. Mas você passa a jogar marcando pressão, você recupera a bola mais rápido, você permanece com a bola mais rápido, e aí você tem ali zagueiros que conseguem recompor rápido, com a possibilidade de errar menos. Os nossos zagueiros, eles não recompõem tão rápido, e eles erram com frequência, tá ligado, mano? Então, tipo assim, você tem uma linha de zaga que erra com frequência, aliado a uma linha de zaga que demora na recomposição, e com isso, meio campo, ataque e defesa ficam bagunçados e dá espaço para os outros times atacarem. E até porque, quando você vê a recomposição do Corinthians, o Corinthians demora a recompor, quando recompõe 4, depois você vê outros 2 chegando, e depois você vê outros 3, tá ligado? Então, tipo, você vai recompondo em etapas, e essa recomposição em etapas deixa espaço para os outros times chegarem. Por mais que muitas vezes você não tenha um contra-ataque efetivo, tá ligado? Que o cara pega o contra-ataque, vai lá e faz o gol, mas você vê o cara recuperando e ele segura a bola. Recompôs, não recompôs, porque o Corinthians está recompondo em etapas e o time dos caras consegue trabalhar e muitas vezes fazer o gol, tá ligado, mano? Sem contar que o time muitas vezes está lá atrás e aí ele acaba errando os botes, errando as formas de sair jogando, errando tudo, tá ligado? Então é complicado. Então tem que mudar a forma de jogar pra mim, tá ligado? O Corinthians tem que jogar lá na frente pela condição do meio pra frente. O Corinthians tem do meio pra frente. O Corinthians do meio pra frente é um time que tem que permanecer com a bola e se movimentando, tá ligado? Se movimentando pra dar linha de passe, tá ligado? O Memphis pega a bola, pegou a bola ali perto da grande área, virou. Tá passando o Carrillo, tá passando o Garro, o Yuri tá lá dentro, tá ligado? Então você tem a possibilidade, ele tem uma linha de passe pra poder passar, até mesmo pra ele poder tocar pro Bidu tá entrando e cruzar pra dentro da área pro Yuri, ou pro Garro, ou até mesmo pra ele, pro Memphis, que toca a bola e se posiciona pra poder entrar e ocupar o espaço e finalizar, tá ligado? Então, tipo, a movimentação tem que vir do Corinthians estando mais lá. Se o Corinthians estiver muito afastado e correndo muito, o Corinthians não vai conseguir fazer essas movimentações, porque é um time que não tem velocidade e é um time que vai se cansar mais e vai deixar mais espaço ainda. Então, mano, pra mim, o Corinthians tem que mudar isso. Falta organização. Isso tá claro, tá ligado, mano? Então, tipo, pra mim não é elenco. É a forma que o Corinthians tá jogando que tem que mudar. O Dorival, ele tá tentando fazer algumas coisas. Eu não acho que ele seria o treinador por isso, mas foi contratado. A gente tem que começar a olhar projeto, tá ligado, mano? Eu não gosto desse projeto aqui que o Dorival tem, mas é um projeto consistente, é um projeto bom, é um projeto que vai poder ajudar ali o Corinthians a dar andamento para as próximas fases, vai dar paz ali pro Corinthians, vai fazer com que o Corinthians consiga brigar pelos títulos, tá ligado? Então, pô, beleza, tá ligado? Porque eu não sou dono da razão. Eu só não gosto do projeto, da ideia de que a gente precisa urgentemente de atacante de lado de campo. A gente precisa de atacante de lado de campo, mas urgentemente a gente precisa olhar para trás. E olhar para trás é o quê? Contratar zagueiros e laterais. Talvez a torcida não esteja querendo entender isso, tá ligado? Mas é o que o Corinthians precisa. E aí a gente precisa ter esse entendimento, tá ligado, mano? Como que a gente precisa jogar. Precisa mudar a forma de jogar pra gente poder potencializar os jogadores que a gente tem dentro de campo, tá ligado, mano? Esse time tem condições de fazer gol, que nem eu falei na live, tá ligado? A gente tem ali o Yuri, artilheiro do Brasil, Garro, melhor meia do Brasil no ano passado, tá ligado? Nesse ano ele ainda não é por conta das lesões que ele teve. Se ele tiver uma sequência, fatalmente vai ser o melhor meia do Brasil de novo. Aí a gente tem ali, tá ligado, mano? O Memphis, que, pô, jogaria em qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil ele jogaria. Jogaria no Flamengo, jogaria no Palmeiras, jogaria em qualquer time do Brasil. Ele jogaria. Seria titular. Tá ligado? E você tem o Carrillo, que também seria titular em qualquer time do Brasil. Então você tem ali 4 jogadores que têm condições de potencializar esse time. E você tem que ajustar esse time para poder potencializar esses 4. Esses 4 potencializam o time e o time tem que ajudar a potencializar esses 4 para poder dar o passo à frente. O Corinthians não conseguiu, o Ramon não conseguiu, tá ligado? Fazer por conta dele tentar muito ajustar essa defesa e acabou fazendo com que o time jogasse mais atrás e bagunçou o que estava mais ou menos organizado, tá ligado? Então tem que olhar e analisar. E o Dorival tem tentado fazer isso, ele tem mudado muito a zaga e tal, mas, cara, não sei, tá ligado? Tipo, ele tá pedindo um jogador e, pra mim, ele tá pedindo um jogador pra ele não mexer na linha de zaga, pra ele poder potencializar a transição apenas, tá ligado? Então eu não gosto muito, tá ligado, dessa ideia. Pode funcionar, pode, mas eu não gosto dessa ideia. Na teoria, tá ligado? Que tá pedindo, porque ele não cita
tipo de jogador que ele tá fazendo. Eu digo, por conta dessa questão da gente não ter jogador de lado de campo e ele tentar jogar na transição. Então talvez ele esteja ali pedindo, né, mano? Para a gente poder colocar esse entendimento, porque o Dorival tem que se preservar ao máximo. Em relação ao jogo, novamente, tá ligado, mano? O Botafogo, e aí, o Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, líder do campeonato, tá ligado, mano? A gente vê ali Fluminense, que tá na nossa frente aí com frequência, tá ligado? Atlético Mineiro, todos esses times têm elencos piores do que o do Corinthians, mano, tá ligado? E eles jogam mais do que o Corinthians, então, cara, a gente tem que cobrar isso. Pô, a gente tem o Bahia, ótimo jogador de base, jogador bom pra gente poder estar vendo ali jogar e crescer no futebol brasileiro, tá ligado? O que a gente faz, mano? A gente coloca esse jogador pra poder tá crescendo, tá evoluindo, ou a gente vai lá e faz um... A gente coloca esse jogador pra tá crescendo, evoluindo, ou a gente vai lá e vê, tá ligado, mano? Esse jogador jogar um jogo, começa as críticas e a gente já não tem mais a possibilidade de ter ele lá. Eu acho que a gente tem feito muito isso com jogadores da base, tá ligado? Tem exceções que a gente tem muita paciência e acaba não jogando e tal. Tem exceções que a gente não tem tanta paciência, mas o cara joga mesmo assim. E tem jogadores que jogam normalmente, mas no geral a gente tem tido pouca paciência com os jogadores da base. Tipo, um erro a gente já quer tirar e a gente acaba não analisando. O elenco de rivais que vão brigar pelo título é feito com muitos jogadores de base, tá ligado? E a gente não consegue ter essa transição, fazer essa boa transição. Eu acho que talvez com o Léo Maná a gente não consiga mais fazer essa transição, porque ele já tá chegando numa idade em que ele tem que ter uma definição, sabe, mano, se ele vai conseguir ou não. Talvez emprestar ele, e eu que sou contra emprestar jogador, porque eu sei que o Corinthians empresta, o jogador nunca volta para poder jogar bem no Corinthians. São raras as exceções. O João Vitor, por bem dizer, o João Vitor foi a exceção dos últimos anos aí, zagueiro, que foi emprestado ao Atlético Goianiense e depois voltou bem. E os outros jogadores, geralmente, que o Corinthians empresta, nunca volta bem. Então, tipo assim, por isso que eu sou contra emprestar. Mas talvez emprestar o Léo Maná seria a melhor opção, até pra gente poder tentar aproveitar o Caipira. Mas tem que ter um bom trabalho de transição que o Corinthians não tem pra poder fazer os jogadores de base cumprir esse papel de composição de elenco, ao invés da gente sair pro mercado pra contratar um dinheiro. Gastar um dinheiro que a gente não tem em posição que a gente poderia fazer um trabalho melhor de transição e ter a resposta na base, tá ligado? Tem muitos jogadores que a gente contrata que são piores do que os que estão na base, mas a gente contrata mesmo assim, pagando caro, tá ligado? Então, é isso, né? E o jogo do Corinthians, o final de jogo do Corinthians é o que me dá esperança pra quarta-feira. E eu espero que o Corinthians tenha essa força, né? Com esse jogo de quarta-feira, o Corinthians consiga fazer do jogo de quarta-feira um grande jogo, tá ligado? É isso. Obrigado por vocês terem ficado aqui até agora. Valeu, família. Tamo junto. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Ajuda a gente a estar crescendo e evoluindo na plataforma. E é isso, né? Valeu por tudo. É nóis. Tamo junto.